Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, terça-feira, dia 2 de novembro. Hoje é feriado. Primeiramente, quero desejar um bom feriado para vocês, um bom descanso para quem está folgando. Então, hoje eu venho aqui dar sequência. Essa semana aqui eu estou sendo um pouco mais breve, onde na verdade eu estou resumindo um pouco, né, cada tema da semana passada, só que relacionando, né, diretamente as nossas vidas, para que vocês possam ter essa compreensão melhor de como vocês podem visualizar isso, né, no dia a dia, na vida de vocês. Então, assim como ontem eu falei aqui sobre o conceito básico de economia, comecei a mencionar alguns exemplos que traz né, a nossa imagem como seres humanos, como indivíduos dentro, né, desse conceito. Então, como eu tinha falado na semana passada sobre o conceito de sistema econômico, então, dentro do sistema econômico, eu lembro que eu fiz uma comparação do sistema econômico com sistemas do nosso corpo, né? Como o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema nervoso. E assim como eu falei dos órgãos, falei, né? Dos tecidos, inclusive das células. Para quem assistiu, deve lembrar que eu fiz uma comparação em que nós, né, como indivíduos na sociedade, dentro desse sistema econômico, nós somos como as células. Então, o que eu frisei aqui é que por nós sermos, né, cada um individualmente, parecer que não somos importantes para a economia, tendo em vista que diante do mercado, né, as grandes empresas, os conglomerados, os órgãos do governo que fazem, né, o controle de muitas situações, assim como os bancos que fazem movimentação financeira, o Banco Central, que é o órgão regulador, a gente tende a imaginar no nosso dia a dia, até mesmo no nosso subconsciente, que a gente não existe dentro da economia, que a gente não tem nada a ver, digamos assim. Porém, assim como as células são invisíveis, porém elas são reais, são muitas e possuem também a sua extrema importância em nosso corpo, né, em cada órgão, em cada sistema para o funcionamento do nosso corpo, nós também, né, principalmente em conjunto, assim como as células estão em conjunto, né, nós não temos apenas uma célula, nem poucas, são várias. Assim também, né, o sistema econômico possui várias células, são muitas mesmo, que somos nós, indivíduos, né, em cada localidade específica e principalmente no mundo. Então, assim como, né, existe essa função nas células para cada parte do corpo, nós também temos a nossa função. Então, como é que nós podemos perceber isso? Né? A partir do momento que a gente começar a perceber que nosso relacionamento, né, e o uso do dinheiro em si, na nossa vida, no nosso dia a dia, faz parte da movimentação da economia. E essa movimentação da economia, como eu já tinha citado semana passada, é justamente aquilo que faz parte do conceito do sistema econômico. Né? O sistema econômico ele consiste nessa movimentação da economia. Então, nós, como as células, fazemos uma movimentação, né, no dia a dia, que é uma movimentação assim que ela não para, né, o dia a dia das pessoas. Se a gente sai, passa por um centro comercial da cidade, a gente costuma ver as pessoas, né, indo e vindo. Então, com certeza ali pessoas que acessaram lojas, pessoas que compraram, pessoas que estão pesquisando, né? Então existe esse fluxo, né? A gente pode chamar assim de fluxo realmente. E essa interação dentro desse fluxo, né, entre nós, quando nós chegamos numa lojinha pequena, quando nós chegamos numa loja grande, quando a gente tem contato com alguém diretamente, de repente um revendedor, alguém que é autônomo, e a gente adquire um produto na mão dessa pessoa, a gente contrata um serviço com essa pessoa, e aí nisso existe a movimentação financeira, porque essa é a moeda de troca. Então tudo isso daí, né, que a gente faz, serve para quê? Para a gente satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, né, aquilo que a gente almeja no dia a dia. Então, desde uma compra que a gente faz no mercado, algo que você esquece uma manteiga, você esquece um leite, ou algo que você vê ali que faltou. Você vai no mercado da esquina e compra um item só, dois itens, três itens. Você chega ali
numa papelaria, você chega ali num armarinho, chega numa loja de roupa, compra apenas uma blusa, ou você pode comprar, né, vários kits de roupa para sua família inteira, independente de quantidade de produtos que você adquire, independente de valores que você movimenta, cada valor movimentado, ele está sendo ali, né, está fazendo parte desse fluxo na economia. Então, a economia, ela gira, né, nesse sentido. Então, é isso o que consiste no sistema econômico. Então, dentro disso aí, cada movimentação que você faz, seja por transferência, seja no débito, seja no crédito, mas que envolve, né, os meios de pagamento que a gente chama, né, mas que na verdade é o meio de troca. Você está pagando, né, chama de meio de pagamento porque você está pagando. Ao mesmo tempo também, o dinheiro é a nossa moeda de troca, é o meio de troca, porque nós estamos trocando, estamos passando ali aquele valor, né, e recebendo algo em troca, seja um serviço prestado na nossa casa ou na gente mesmo, né? Nós mulheres temos o serviço no cabelo, né, maquiagem, unha e uma série de outros serviços aí que são feitos. Existem serviços na casa que a gente pode fazer, seja de pedreiro, seja de encanador, seja de eletricista, é o mecânico no carro, seja o que for. Se você vai num mecânicozinho, se você vai numa empresa, numa oficina grande, o valor que você vai pagar, que você vai dispensar, é esse meio de troca. Você volta para casa com o serviço feito no seu carro. Você chega no mercado, numa loja, você volta para casa com o produto. Então você fez uma troca. Esse meio de troca, né? Como eu já falei aqui, é o dinheiro que está, né, envolvido e essa movimentação, onde a gente recebe o produto, recebe um serviço feito e no lugar a gente apresenta ali, né, o dinheiro como pagamento, essa é a movimentação da economia. Então, claro que tudo isso vocês já sabem, não estou falando nenhuma novidade, mas eu estou dentro, né, dessa situação que parece bobagem, que é muito simples realmente, mas justamente para vocês entenderem o quanto a economia é simples. Porém, tudo isso daí, né, faz com que forme um complexo em si. Né? Então se torna complexo porque imagine, você imaginando aqui agora, para simplificar, para entender melhor, você observa aí como é o seu dia a dia, então você vai lembrar como é que você movimenta quando você recebe ali, né, seus proventos, a sua renda, então você movimenta a sua receita para, né, suprir ali as suas despesas e para fazer, né, seja lá o que for, e é muito simples você imaginar dessa forma. Mas tudo isso aí, né, que é feito multiplicando, né, por todos os habitantes que formam a nossa sociedade, formam a economia e ela se torna complexa por causa disso, porque um órgão de governo, né, uma entidade, não é fácil fazer um controle em relação a isso. Então, eu não sou defensora de governo, pelo contrário, e é justamente por causa disso que nós precisamos de um governo firme, de um governo sólido, né? Que tenha personalidade forte, porque já não é fácil, né, fazer esse controle e ainda fazer, né, em meio a tanta sujeira, tanta corrupção que a gente vê por aí, infelizmente, né, gera revolta, gera tristeza por conta das consequências enormes que a gente vê diante disso daí. Mas esse é um tema específico, né, para um outro momento, quem sabe que possa trazer algo aqui, né, os impactos, né, que a economia recebe diante dessas situações, né? Mas assim como também não podemos esquecer, se os órgãos, as empresas, o mercado, os bancos fazem parte da movimentação da economia, aquilo que fazem de negativo, aquilo que acontece de negativo, né, com relação a essas entidades, impactam também de forma negativa na economia, é preciso a gente entender que nós também podemos impactar negativamente na economia. Então, são esses conceitos e essa reflexão, principalmente, que eu desejo estar, né, levando até você, para que você venha realmente, né, conseguir raciocinar e entender. E cada vez mais que a gente melhorar as nossas escolhas através de uma boa educação financeira,
né? Porque esse é o meu papel principal. Eu sou educadora financeira porque eu amo trabalhar com isso. É algo que realmente eu, né, me encantei desde o início. Antes mesmo de fazer faculdade, eu já tinha, né, essas habilidades. Mas a partir do estudo da economia, quando eu comecei, né, a ter uma visualização através da microeconomia, como eu citei na semana passada, quem não assistiu, assista, porque a microeconomia, ela traz ainda mais, né, esse reflexo do quanto nós estamos inseridos na economia, como nós podemos ver isso, né? Como eu citei aqui sobre a teoria do consumidor. Mas dá uma assistida lá, quem não viu ainda, para você realmente perceber isso, né? Como eu citei. E como eu estou trazendo essa semana essa reflexão, né? Para relacionar as nossas vidas com isso, provavelmente na quinta ou na sexta eu vou estar falando mais especificamente da nossa relação com a economia através, né, do que a gente pode visualizar dentro da análise microeconômica. Apesar de que, como eu falei, a macroeconomia também reflete, né, nas nossas vidas, nós também fazemos parte, porém, é aquela coisa assim que está mais distanciada, porque a macroeconomia se volta para aquilo que já está no agregado, né, então ela tem mais assim aquela forma de visão geral, por meio de porcentagens, por meio de resultados, mas dentro de um agregado. Enquanto que a microeconomia ela já traz, né, mais detalhes, ela já foca ali, né, como se colocasse ali já uma lente de aumento para poder enxergar os menores, né, as menores partículas que somos nós, assim como também as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, as instituições. Então existe, né, essa movimentação aí essa interação. Então, todo esse sistema econômico, ele se divide em macro e microeconomia, como eu já citei. Então, dentro do sistema geral, né, nós podemos visualizar nossa movimentação dessa forma. Então, assim como cada célula está ali fazendo sua funçãozinha, né, que pode parecer pequenininha, mas que, num geral, né, todas as células juntas do nosso corpo, elas, em um bom movimento, proporcionam saúde para o nosso corpo, né? Existem doenças, e o principal delas é o câncer, seja lá em que aspecto for, nós sabemos que a principal característica do câncer, né, são chamadas células cancerígenas. São quando células, né, se formam de uma forma que apresenta, né, uma deformação, digamos assim, uma deformidade que vai estar se desenvolvendo, né, em uma doença que é chamada câncer. Infelizmente, uma doença muito ruim, muito grave, pode se tornar grave, infelizmente, né, muitos casos aí de óbito por causa dessa doença. E observe que é uma doença que a gente sabe que um detalhe dela muito importante é que ela realmente começa nas células, né, determinada parte do corpo da pessoa. Então, para a gente ver que até mesmo, né, por trás de um problema, a gente observa aqui o quanto as células são importantes, quanto é bom a gente cuidar, aprender a cuidar do nosso organismo através de muitos detalhes como alimentação, né, ingestão de bastante água, cuidar do nosso dia a dia, da nossa mente, do nosso coração, assim como, né, ter os cuidados ali, os cuidados médicos, de estar sempre, né, fazendo nossas visitas periódicas, porque existe, né, esse conjunto para a gente conseguir, né, proporcionar melhor saúde ao nosso corpo. Da mesma forma, a economia, ela precisa dessa movimentação. Então, não é somente responsável pela economia as empresas, o governo, como eu falei, né, essas entidades grandes que são mais visíveis, que trazem esses resultados que a gente vê na televisão. Mas nós, no nosso dia a dia, através dos nossos resultados, podemos estar também impactando na economia. Então, isso vai ser mais ainda, cada vez mais, vai ficar evidente, né, para vocês cada vez que for trazendo outros temas, principalmente quando eu começar a falar exatamente de temas relacionados à educação financeira, ao nosso comportamento com o dinheiro, ao uso do dinheiro, né? E uma série de situaçõezinhas que envolvem na nossa vida individual, mas que a partir disso daí vai estar refletindo na economia, assim, de uma forma, né, positiva ou negativa, vai depender, né, do resultado, vai depender, né, de qual é o tipo de comportamento. Então, sobre o sistema econômico, né, esse é um resumo e a reflexão para que você possa, né, visualizar a sua vida no sistema econômico. Hoje mesmo aí durante o dia, qualquer movimentação aí que você fizer, ou por esses dias aí durante essa semana, já vai idealizando isso, vá, né, colocando a sua mente, né, nesse giro aí de que cada movimentação, né, de centavos até
milhões aí que você possa movimentar, está fazendo parte, né, do sistema econômico. Então, que você possa refletir sobre isso durante esse dia. Mais uma vez, eu desejo um bom feriado e muito obrigada pela participação de vocês. Até breve.